feito pelo vereador João Alfredo Guedes. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Boa noite àqueles também que nos acompanham via internet. Provérbios 16, 17. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Amém? Amém, muito obrigado. Passo agora para a chamada feita pelo vereador Zé Rodrigues Avelino. Boa noite a todos. Cláudio Andrade Pedroso. Éder Rodrigo Correia de Nascimento. Francisco Ricardo Gattini. João Alfredo Guedes. Presente. José Rodrigues Avelino, presente. Júlio César Ezequiel. Luciano Alexandre Moraes. Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Eu quase não uso essa gaveta aqui, logo a minha puxador não está aqui. Pedro Giovanni Militani. Washington Correia Lima Neto. Vilma Priscila Garcia. Coloco em discussão a ata da 137ª reunião. Em discussão. Coloco em votação. Que se for a favor, permanecer sentado. Se for em contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Aprovado a ata da 137ª reunião. Gostaria só de fazer alguns lembretes que nós temos o projeto de lei número 624/2016, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós estamos aí com mais 3 reuniões, e conforme a lei, nós temos de votar ela antes do recesso. Então, gostaria de pedir as comissões para que possam também agilizar. Lembrando também que é função dessa legislatura afixar os subsídios para o ano que vem dos vereadores, prefeitos e secretários para a próxima legislatura. Eu gostaria de pedir aos vereadores que assim se entendam, as comissões entraram num consenso, conversar durante a semana também, que nós temos esse prazo para dar antes das eleições, que tem que ser fixado isso. Então, nós pedimos aí a todos os vereadores atenção especial nesses projetos. Lembrando também, pedido mais uma vez, é da questão da proporcionalidade das comissões, os partidos políticos. Nós já protocolamos um ofício, nós temos de fazer alteração conforme a proporcionalidade dos partidos políticos aqui na casa. Nós tivemos alterações de alguns vereadores e interfere diretamente nas comissões. Então, é importante que os vereadores possam estar nos passando nesse sentido. Lembrando também que todos a convocação feita pelo vereador Marcelo Augusto Vilas Boas ao responsável da iluminação, nós conseguimos o endereço dele no mesma semana que o Correio ficou fechado um período e não atendeu. Então, nós não recebemos nem ainda de volta o AR, Então, gostaria de comunicar isto também para o pessoal. Passo esse momento. Presidente, gostaria de lembrar só que minha carta de aviso de troca de partido já foi deixada aqui na Câmara, viu? Tá, alguns vereadores já deixaram. Está faltando alguns para que seja comunicado, para que a gente faça oficialmente. Eu queria pedir ao doutor Emerson, que é o nosso assessor jurídico, para ele dar um parecer aqui no sentido da fixação de subsídios, conforme o Tribunal de Contas do Estado pede para os vereadores ficarem cientes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, vereadores, senhoras e senhores. Bom, com relação à fixação dos subsídios para prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores da próxima legislatura, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais expediu uma cartilha de orientações gerais para fixação dos subsídios. E
senhor presidente pediu que eu passasse aos ilustres vereadores algumas orientações aqui, de forma bem rápida, e eu peguei as principais aqui para que, durante essa semana, isso possa ser discutido entre os vereadores para apresentar a apresentação dos projetos. Diz o Tribunal de Contas aqui. Primeiro, poder-dever de fixar o subsídio. O direito do edil receber remuneração pelo exercício de seu mandato eletivo encontra fundamento nas normas gerais da Lei Orgânica Municipal, bem como nas normas especiais estatuídas em ato normativo específico, ou seja, o ato fixador do subsídio, bem como suas alterações, seja por resolução aqui dos subsídios vereadores, ou um projeto de lei para fixar o do prefeito, secretários e o vice-prefeito. Outra orientação aqui, que é a data limite e forma de envio do ato fixador. Depois que a Câmara fixar, a Câmara tem 30 dias para entrar no site do Tribunal de Contas e mandar para lá qual o valor dos subsídios para a próxima legislatura. Sob pena até de multa, tem que encaminhar para o Tribunal de Contas. O tipo do ato fixador, se é resolução, se é projeto de lei, isso não temos mais dúvida, é tranquilo. Uma outra coisa, a data limite para fixação dos subsídios vereadores. É mandamento constitucional federal que a fixação dos subsídios vereadores deve ocorrer em legislatura anterior para a subsequente. A fixação deve ocorrer antes das eleições municipais para renovação do Legislativo Municipal, para não dar aso a eventuais questionamentos quanto à impessoalidade e moralidade administrativa. Ou seja, se deixar para fixar depois das eleições, pode caracterizar o quê? Uma legislação, fazer lei para beneficiar os próprios vereadores, entendeu? Depois que já sabe que já foram eleitos, vão fixar os subsídios para eles mesmos receberem. Isso é ilegal, não pode ser feito. Então, tem que ser fixado antes das eleições. Isso é uma imposição legal. Já tem várias decisões do Tribunal de Contas a respeito disso, do próprio Supremo. Outra coisa, tem que ser em moeda corrente nacional. A fixação deve ser efetuada em quantia certa, em reais, preferencialmente em cifra e também por extenso. Aquela questão da Constituição Federal lá, que cidade igual a Nepomuceno, até 50 mil habitantes, o subsídio dos vereadores tem um limite que ele pode ir, que está na Constituição Federal, que pode ser até 30% do subsídio do deputado estadual de Minas Gerais, da Assembleia de Minas. Então, isso é um limite. Nós não podemos fazer aqui uma resolução estabelecendo que o vereador de Nepomuceno vai aí, passa, artigo tal, passa a receber na próxima legislatura 30% do que ganha o deputado estadual. Isso é ilegal, está errado. É só uma fixação de limite. Então, a hora que os senhores forem fixar, for apresentar o projeto, tem que apresentar em moeda corrente um valor fixo. R$1.000, é R$1.000, 3.000, 5, não sei. Mas tem que constar o valor, inclusive por extenso. E isso não pode ser modificado durante a próxima legislatura. Se for 2.000, 2.000, 3.000, 3.000. Pode haver o quê? Que vem na frente aqui o próprio tribunal esclarecendo, que é a questão da correção monetária, revisão geral anual, que pode ser feita, igual foi reprovado agora, mas foi apresentado. Isso é o índice inflacionário, né, da perda do valor da moeda. Agora, o valor fixou em 3.500 durante 4 anos, ele não pode ser modificado. Outra coisa, valores iguais de subsídio. O valor do subsídio único fixado para o presidente da Câmara e para os vereadores, que compõem a mesa diretora da Câmara Municipal, não pode ser diferente do valor do subsídio fixado para os demais vereadores. O presidente da Câmara não pode, como já acontece aqui na Câmara de Nepomuceno, o presidente não ganha 1 centavo a mais do que os senhores vereadores. O valor do subsídio é exatamente igual ao dos vereadores. Não pode ser maior. Isso já acontece aqui há muito tempo. Uma outra coisa é o reajuste e recomposição, que nós já sabemos aqui da revisão geral anual, que é permitida pela Constituição,
para a aplicação da inflação. Sessões e reuniões legislativas extraordinárias. A Constituição de 88 veda expressamente a remuneração aos edis por sessões legislativas extraordinárias. Não pode constar na resolução que, se for participar de uma reunião extraordinária, o vereador vai ganhar X a mais. É ilegal, inconstitucional. Além disso, não é cabível estipular remuneração aos edis por reuniões legislativas extraordinárias, nem tampouco por audiências públicas. Também não é permitido. Verba de representação. Só é admissível verba de representação para o presidente da Câmara e inerentes à sua ocupação da chefia do Poder Legislativo, como caráter indenizatório, sendo imprescindível a previsão da respectiva prestação de contas. Sua regulamentação pode ocorrer via dispositivo outro que o ato fixador. Então, pode, além da resolução que vai fixar o subsídio, se um outro dia a Câmara quiser fixar uma verba de representação para o presidente da Câmara, é perfeitamente permitido. Isso está na cartilha do Tribunal de Contas do Estado. Ajuda de custo. A ajuda de custo só pode ser concedida em caráter eventual e com natureza indenizatória. Não se enquadra nesta hipótese, por exemplo, concessão sob a motivação de que os vereadores residem em distrito distante da sede do município, por exemplo. Como se dá o exemplo aqui do ilustre vereador José do Júlio, residente em Nazaré de Minas, por exemplo, e fixar para ele uma ajuda de custo, porque ele teria de vir lá do Nazaré de Minas para a reunião. Isso não existe. É ilegal. E, encerrando aqui, são admissíveis outras verbas de caráter indenizatório, tais como diárias de viagem, ressarcimento de despesas relacionadas ao exercício do mandato, permitido segundo o Tribunal de Contas. 13º salário, terço de férias. O entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é que é admissível a previsão de direito aos edis de recebimento de 13º salário, gratificação natalina e do terço de férias. Segundo o Tribunal de Contas, se faz, inclusive, desnecessário constar isso até da resolução que fixar. Por quê? Entende, visto que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais entende que os dispositivos da Constituição Federal de 88, que asseguram tais direitos aos servidores públicos, são autoaplicáveis também aos agentes políticos municipais. Mas, em Nepomuceno também, já há bastante tempo, os vereadores não recebem 13º. Agora, se fosse instituído novamente por resolução da Casa, segundo o Tribunal de Contas, é perfeitamente válido. Mas tem que ter a previsão legal. Aqui, como foi modificada a lei já, se não me falha a memória, quando o senhor José Maria de Oliveira era o presidente desta Casa, foi revogada a lei, retirado o 13º dos vereadores. Não recebe 13º. Então, isso aqui não precisa nem falar a respeito mais. 14º e 15º salários. É inadmissível a previsão, percepção, porque já teve caso de câmaras de instituir até 14º salário, 15º, pelo Brasil afora. Inadmissível. Então, senhor presidente, são essas considerações, e essa cartilha está à disposição de todos os senhores vereadores. Qualquer coisa é só pedir uma cópia aqui, que está em nosso poder. Muito obrigado. Muito bem. Deixa a palavra livre para indicações e requerimento. Com a palavra, vereador Zé Rodrigues Avelino. Quero cumprimentar o presidente, senhores vereadores, vereadora, secretárias parlamentares, os funcionários dessa casa, assessoria de imprensa, a jornalista Gracita, o público aqui presente e a todos que ouvem via internet. Senhor presidente, eu tenho uma indicação. O vereador que essa subscreve e com a aprovação do plenário da Câmara Municipal, vem respeitosamente fazer a seguinte indicação, que o prefeito municipal providencie a operação tapa-buraco na rua Padre Vitor até a Praça do Bi. O nosso Bi ali é o Capelo, né? Essa indicação se faz necessária, pois o mencionado trecho se encontra em péssimo estado. Péssimo
estado. Lá é uma rua de calçamento, mas que lá pode ser feito com um pouco de massa asfáltica, porque eu vi numa cidade um tapa-buraco em calçamento e ficou muito bom. Então, aquele trechinho ali que vai por baixo da Praça do Bia ali, está totalmente desigual. E levantar aqueles paralelepípedos, jogar areia ali, levantar tomate, é mais difícil. Então, uma lâmina asfáltica, coloca um pouco e acabou o problema. É só querer fazer que faz. Então, essa é a primeira indicação, senhor presidente. Vereador, eu vou pedir licença aos nobres colegas, vou pedir ao vereador Marcelo que assuma aqui, só para me dar uma saída meio às pressas aqui. Muito bem, eu só gostaria de lembrar, eu até que fiz várias indicações sobre as ruas de paralelepípedo aqui e latejoulas. No concurso público municipal último que teve, teve vagas para 2 calceteiros. Então, eu estou cobrando até hoje, porque várias ruas da nossa cidade, onde tem calçamento com latejoulas e paralelepípedo, até hoje não foram solucionados nenhum problema. A gente passa lá próximo ao Campo da América, Rua Belo Horizonte, Vila Esméria, e por aí vai. Se tem 2 calceteiros na prefeitura, esses 2 teriam que estar no lugar certo. E até hoje não recebi nenhuma resposta sobre isso. Falou. Colocar em votação aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua a palavra aberta. Que o prefeito municipal possa providenciar reparo na estrada que passa onde foi do Nildo Lazzarini, indo para o sítio do Dr. Rubens Dentista e também do José Beninelli e outros, onde tem uma granja de codornas. Nesse trecho tem um buraco na estrada, uns 4 caminhões de terra e um de cascalho, resolve o problema. O secretário de obras já foi até lá, mas nada até agora foi feito, e o caminhão vai buscar ovos lá todos os dias e está tendo muita dificuldade. Esperando que o senhor prefeito seja solidário a essas indicações, Nepomuceno, 20 de junho de 2016, vereador José Rodrigues Avelino. Colocar em votação a indicação do vereador José Rodrigues Avelino, aqueles que permaneçam sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua a palavra aberta. Uma moção de pesar, senhor presidente. O vereador que essa subscreve requer que seja enviado à família lutada voto de pesar pelo pensamento do senhor José Monteiro Costa, o José Bedeu, que Deus, na sua infinita bondade, os conforte nessa hora de dor. Zé Bedeu foi um grande homem aqui em Nepomuceno, lutou muito pelos nepomucenenses, tanto na saúde, tantos outros lugares. Quando eu trabalhei também na Secretaria de Saúde, eu também fazia parte do Conselho de Saúde, eu também era um dos membros. Trabalhou muito e lutou muito por Nepomuceno. Então, que seja enviado, senhor presidente, à família de José Bedeu, voto de pesar, e com muito carinho de nosso, porque é uma pessoa muito querida de Nepomuceno. Nepomuceno, 20 de junho de 2016, vereador José Rodrigues Avelino. Colocar em votação a moção de pesar do vereador José Rodrigues Avelino, que forem a favor, permaneçam sentados, forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua a palavra aberta. Moção de pesar, o vereador que essa subscreve requer que seja enviado à família lutada voto de pesar pelo passamento da senhora Wanda Maria de Oliveira. Ela criou o netinho e outras pessoas, o netinho dentista, é uma pessoa muito boa, morava aqui na rua Dr. Hernando Vilela Lima. Que Deus, na sua infinita bondade, os conforte nessa hora de dor. Nepomuceno, 20 de junho de 2016, vereador José Rodrigues Avelino. Colocar em votação mais uma moção de pesar do vereador José Rodrigues Avelino. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua a palavra aberta. Pela ordem, ainda, senhor presidente, eu quero fazer um pequeno comentário. A gente ouve entre algumas pessoas dizendo que, às vezes, a gente está aqui, fala e nada resolve. Eu acredito que resolve, sim, tanto aqui na Câmara Municipal, aqueles que ouvem via internet, que têm acesso, é claro que está. Eu acredito que várias coisas que eu pedi estão sendo feitas. Inclusive, graças a Deus, está roçando as laterais da estrada e já está voltando. E eu ainda liguei ontem para um rapaz, ele disse que é ele, mas parou por um motivinho aí, um motivo qualquer, mas está voltando. Espero que seja feito. E mais coisas que não está fazendo, eu ainda vou a fundos e não vou desistir. Enquanto estou aqui, eu vou cobrar. Quem está falando que nós não fazemos nada é porque tem vontade de ser candidato e não elege, eu sei. Tenho certeza.
E eu, graças a Deus, estou no 3º mandato, perdi 2 por legenda, e eu não tenho medo de falar, porque eu, graças a Deus, gosto do povo e o povo gosta de mim. E não sou interesseiro, não trabalho por interesse. Eu podia muito bem estar lá no sítio do meu pai e da minha mãe, tendo o meu trabalho lá, cuidando da gente, porque dá muito bem para a gente sobreviver. Mas prefiro estar aqui, porque onde a gente está ajuda muita gente. Muita gente já disse que gosta muito de mim, porque eu nunca deixei ninguém sem uma palavra qualquer ou uma ajuda qualquer que encaminhe a qualquer lugar certo. Às vezes as pessoas acham que é só vir aqui na segunda-feira e some. Não, eu venho aqui todo dia, é de dia, é à tarde, tem reunião às vezes, durante a semana eu venho, estou sempre em todas as ruas de Nepomuceno. E tenho certeza de que, se eu candidatar novamente, muito bem. Se eu for reeleito, espero ser útil a todas as pessoas de Nepomuceno. Mas, se eu não for reeleito, é claro que eu vou para a roça da minha família, onde lá eu posso fazer meu trabalho, mas o povo vai sentir muito a minha falta, porque eu estou aqui para ajudar as pessoas. Muitas pessoas que ouvem e dizem que nós não estamos fazendo nada. Eu acredito que eles têm vontade de sentar aqui, mas não têm capacidade. Tem dinheiro, mas dinheiro não é tudo. Eles acham, porque eu sou menos que ele na financeira, e por isso ele acha que ele tinha que estar aqui. Mas não é dinheiro que faz estar aqui. O que faz estar aqui é o caráter, é o brilho, é o calor humano, é trabalhando pelo povo, olhando a quem seja que for, seja branco, seja preto, seja amarelo, e seja rico, seja pobre. Assim eu venho trabalhando desde 1992. Fui candidato eu fui presidente do Conselho de Nazaré de Minas, CODECONAMI, Conselho de Desenvolvimento Comunitário Nazaré de Minas, onde tem um trator fundido e não tem uma mão do prefeito que eles vieram pedir. Nem o mecânico eles quis dar. Mesmo o presidente da associação comprando as peças para o almoxarifado fornecer o mecânico. O prefeito diz, na época, há uns 2, 3 meses atrás, que não tinha mecânico no almoxarifado, que só tinha um. É muito incrível o que está acontecendo em Nepomuceno. Nepomuceno tem que abrir os olhos, enxergar para quem quer o bem para a nossa cidade. Essas são as minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Muito bem. Continua a palavra aberta, senhores vereadores. Ninguém? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Éder Rodrigo Correia do Nascimento. Conforme indicação feita por mim no dia 6/6/2016, depois feita pelo senhor também, no plenário, a respeito da iluminação pública. Foi feito dia 6/6, que o Executivo Municipal toma providência quanto a entrar em contato e notificar a empresa Freitas e Moraes, responsável pela iluminação pública, cobrando melhoria no serviço e todo o município. Como não mandou resposta, fui até a prefeitura hoje, eu mesmo fui lá, porque não mandou resposta nenhuma para mim, eu tinha visto aqui que não tinha atualizado minhas respostas. Segundo informações, a partir dia 21, que é amanhã, a caminhonete vai estar disposta no Nepomuceno para trocar todas as lâmpadas. Se isso acontecer, até inclusive pediu para a gente olhasse e informasse também, porque eles não sabem à noite todos os pontos. Quem tiver a informação de lâmpadas queimadas pode estar levando, que vai começar amanhã a ser trocado todas as lâmpadas e reparos nos postes onde estão com problemas. Se for verdade, muito bem, a população agradece, né? Continua a palavra aberta, senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente, como foi votado nesta casa, utilidade pública para o Canil, Nepomuceno. Eu gostaria de fazer uma indicação, pedir solidariedade do prefeito, que contribuísse, às vezes, uma subvenção para o Canil, para ajudar na manutenção dia a dia que está tendo. Inclusive, muitos cachorros pelas ruas, até inclusive tem um cachorro aí que já mordeu 5 pessoas, até inclusive o Carlinho que está aqui foi atacado pelo cachorro na praça, Padre José, e outras pessoas. Então, peço com respeito que ele estude essa possibilidade,
o mais rápido possível, para que possa tomar alguma providência e ajudar, porque o canil sozinho não consegue fazer todas as necessidades que precisa. Então, precisa que ele consiga alguma subvenção, e não só uma, que continue ajudando durante o ano todo, entendeu? Colocar em votação a indicação do vereador Eldo Rodrigo Correia do Nascimento, que ele foi a favor de permanecer sentado, se for em conta, lembra se manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua a palavra aberta, senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador João Alfredo Guedes. Temos aqui uma moção de congratulação. Está acontecendo no ginásio poliesportivo a 8ª etapa do GISUL, os Jogos do Sul de Minas. Gostaria de parabenizar a Associação Juventude, especialmente na pessoa do Mário, que vem sempre prestigiando o esporte no município. Ontem aconteceu o final do vôlei, onde a seleção feminina de Nepomuceno sagrou-se campeã. Então, parabéns a todos. Colocar em votação a moção de congratulação do vereador João Alfredo Guedes, que ele foi a favor de permanecer sentado, que for em conta, levante se manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua a palavra aberta, senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Washington Correia Lima Neto. Senhores vereadores, cidadãos que nos honram com suas presenças, senhores internautas. Só a título de esclarecimento, eu gostaria de lembrar que existe uma legislação eleitoral e que é proibido campanha eleitoral fora da época oportuna. E esse tipo de procedimento pode, inclusive, levar a sanções, quer na esfera penal, quer na esfera econômica. Então, a campanha eleitoral esse ano vai se resumir a 45 dias, na época e no tempo determinado pela Justiça Eleitoral. Eu só alerto os senhores vereadores para este fato, porque o que consta a campanha eleitoral já está em andamento. E pode ser que alguém denuncie estes fatos ao Ministério Público, que é o Ministério Público Eleitoral, que cumpre a função eleitoral, delegado pela Justiça Federal, porque a eleição é uma da competência da Justiça Eleitoral. E eu acho que para a lisura e para o andamento de uma campanha eleitoral limpa, deve ser mantido esses parâmetros para que o discurso se limite à época apropriada para tal. E assim como cada um dos senhores pertence a uma agremiação política, que leve essas mensagens aos partidos para que não haja maiores constrangimentos. Fico feliz também que o ilustre vereador Éder tenha visitado a Prefeitura Municipal e lá recebido esta notícia maravilhosa, sendo aí o porta-voz do Poder Executivo, quando anuncia a caminhonete que vai trocar as lâmpadas, notadamente nessa proximidade com as eleições. Isso é muito bom para Nepomuceno, porque nós vamos ter uma eleição iluminada. E espero que realmente as luzes da justiça saiba clarear aqueles que são comprometidos com o bem público. Lamento que o Executivo, como sói acontecer, não tenha enviado a esta casa um ofício dando esta boa nova, o que necessariamente se traduz
num flagrante desrespeito a esta Casa Legislativa, porque, se é uma ação desenvolvida pelo Poder Executivo, ele devia se limitar a agir oficialmente como determina a lei, e não fazer notícias e informações na distância muda, muitas vezes submersa dos gabinetes. É lamentável, não na pessoa do ilustre vereador, que merece todo respeito da nossa parte, mas lamentável a atitude do Executivo, que escolhe as pessoas que receberão a informação. Eu só gostaria de deixar isso consignado, porque trata-se de um período pré-eleitoral. E eu invoco uma passagem bíblica, na que diz que muitos serão chamados, porém poucos serão os escolhidos. Eu lamento que essa casa não tenha sido escolhida para receber essa informação. Eu quero fazer coro às palavras do vereador José do Júlio, no sentimento de pesar pela morte do Zé Bedeu, Zé Monteiro Costa, pessoa da minha mais elevada estima, consideração, pessoa de quem eu tenho as mais gostosas alegrias. Certa vez nós promovemos aqui um encontro das cidades e o Oviário Santo Antônio se dispôs a emprestar um carro para essa comissão que fazia esses Jogos de Inverno em Nepomuceno. E o Zé Bedeu foi nosso companheiro, grande amigo, super engraçado, altamente comunicativo, e um homem além do seu tempo, porque foi um dos maiores gerentes do Banco Mineiro da Produção, foi queridíssimo na cidade de Boa Esperança, onde desenvolveu um trabalho enobrecedor e grande. Por opção própria, deixou tudo, voltou para Nepomuceno, onde trabalhou no Oviário Santo Antônio, onde deixou profundas raízes pela sua seriedade, competência, dinamismo e efetividade. Eu quero deixar consignadas estas minhas palavras para que a história registre o meu reconhecimento a Zé Monteiro Costa. Porque não foi só meu amigo, ele foi amigo de Nepomuceno. Quero ainda render as minhas mais profundas e sinceras homenagens à família de Wanda. Família que ela escolheu para ser sua. Wanda foi uma dessas almas benfazejas que habitou no meio de nós. A energia vital que impulsionava a sua matéria sempre foi voltada para o bem. Ela veio de Alfenas, onde teve seu berço, e morou aqui em Nepomuceno. Ela nos escolheu para ser a sua terra. Ela escolheu Nepomuceno. Então, eu quero estender uma homenagem prestada para o Zé do Júlio, para que se dirija às pessoas da Solange, do Rogério, do Netinho, da Quênia e das outras irmãs do Netinho e do Rogério, que ela foi a mãe quando a nossa querida e inesquecível Dona Sônia partiu deste mundo
logo depois da morte do inesquecível, saudoso e sempre querido Hélio Barbosa. Então, eu faço coro às suas palavras, vereador, para que fique perpetuado que nós, aqui nesta casa, reconhecemos o valor exemplar dessa senhora, que foi mãe sem nunca ter dado à luz, foi amiga, companheira e deixou o seu legado, que são essas pessoas maravilhosas, que é o Netinho, o Rogério, a Solange, a Quênia e as outras irmãs do Netinho. Por último, ilustre presidente, quero ainda, após a tramitação regimental nessa casa, pedir que seja oficiada a família de Mário Garcia, um dos maiores expoentes aqui de Nepomuceno. Foi um dos maiores atletas de Nepomuceno. Representou o Gammon, que na época era o ícone do esporte no sul de Minas, em vários jogos, sempre levando medalhas. Era um desportista nato. Casou-se com a Terezinha Freitas e com ela teve o filho Mário Garcia Junqueira Júnior, Marinho, pessoa da mais alta estima e consideração. Após tramitação regimental, peço que seja oficiada a família na pessoa de Mário Garcia Junqueira Júnior, registrando o pesar que esta casa teve e tem pelo passamento de Mário Garcia. Um grande fazendeiro, um grande trabalhador, um excelente marido, um excelente pai e um excelente avô. E que Deus, na sua infinita e grandiosa sabedoria, o receba nos páramos celestiais, com reconhecimento de nós, que ainda ficamos na terra, e que soubemos valorizar e enaltecer o trabalho do grande amigo. Muito bem. Colocar a moção de pesar do vereador Washington Correia Lima Neto, que, se for por favor, permaneçam sentados, forem contra, levantem-se e manifeste. Aprovado pelos presidentes dessa casa. Pela ordem, presidente. Pois não, fica à vontade. Eu só queria enaltecer, ilustre presidente, que em várias reuniões eu tenho pedido o balancete anual do Movimento Financeiro 2015, do Poder Legislativo. Agora chegou a minhas mãos o balancete referente ao período que eu fiz o pedido. Eu só gostaria de registrar a forma estranha, porque foi aprovado por essa casa e os senhores vereadores todos participaram, e, ao que parece, os senhores não receberam o balancete. Ele foi destinado à minha pessoa. E eu, na qualidade de homem público, quando fiz essa requisição, que no início foi um pedido, eu pedi que fosse encaminhada uma cópia a todos, porque eu acho que a coisa pública deve ser amplamente livre de qualquer barreira. Então, eu quero colocar que eu espero que um manual desse deva ser colocado à disposição dos senhores vereadores. E já peço, senhor presidente, que já sejam colocados à disposição, porque eu virei a esta casa ainda essa semana, eu quero conferir todos os empenhos e todos os gastos, notadamente no que se refere a outras despesas, que monta aí um valor bem elevado. Então, eu gostaria que já
apesar de Vossa Excelência estar interino aí no cargo, acredito que por motivo de emergência, que já fique disponibilizado para todos os vereadores, inclusive para mim, todos os empenhos das despesas que estão anunciadas no balancete anual financeiro de 2015, que eu virei essa semana conferir, inclusive todos os processos licitatórios e todas as notas fiscais e empenhos que foram gastos, que é do dinheiro público e compete a todo vereador fiscalizar. Muito bem, pedir que seja feito o pedido do vereador Orson Corrêa Lima Neto. E os vereadores tiverem interesse em alguma cópia aí, só pedir que a secretária faz a cópia na mesma hora. Com a palavra agora o vereador Éder Correia. Se tratando do que eu havia falado a respeito da iluminação pública, hoje recebi na minha casa a conta da energia elétrica e veio R$ 38,09 na iluminação pública minha, que está lá, mostra para qualquer um, a emissão de hoje, e já há quase um ano que eu estou correndo atrás dessa iluminação. Não tem iluminação em frente à minha casa. Às vezes pode pensar, não fui fazer campanha política. Eu não fui fazer campanha política. Eu fui exercer a função do vereador. Como tem indicação minha, peguei aqui agora no site aqui, o Marcelo Augusto fez indicação dia 22/2, dia 1/4, dia 6/6, e várias, tem outras minhas também. Acho que o Luciano Moraes fez, que eu não consegui pegar aqui, porque não deu tempo. Tem bastante. Então, eu fui porque não me respondeu a indicação minha que está no site. Então, às vezes, alguém pensar que pode ser propaganda política, não é. Eu fui a questão de interesse da população. Eu já vem cobrando várias vezes. Então, e hoje chegou para mim lá um absurdo. A emissão de hoje, trago para qualquer um que quiser ver na próxima semana, é onde que eu tive essa notícia. Justamente aí, senhor vereador, que eu fiz a interpelação, porque isso não era um desejo só de Vossa Excelência. Outros vereadores já haviam indicado nesse sentido. Então, a resposta feita pessoal ao senhor e não comunicada a essa casa, porque inúmeros outros vereadores já estavam preocupados com essa questão, seria uma coisa ética e decente por parte do Executivo Municipal que comunicasse a essa casa, porque outros vereadores também fizeram a mesma indicação e requerimento. Então, eu entendi que isso foi um desrespeito a esta casa. Notadamente porque amanhã os vereadores não vão ter como informar. Porque não, nós vamos solucionar, vai chegar uma caminhonete. Quando nós vamos solucionar, eu estou dizendo o município não é só executivo. O município é a junção de dois poderes, executivo e legislativo. Não tem nenhum reizinho nessa história. Porque todos nós vivemos, trabalhamos, e aqui nós representamos o erário público. O erário público não tem dono. O dinheiro é do povo e é dinheiro dos impostos. E não vai ser canalizado para a campanha política. Bem, só mais uma coisa, as cópias já estão prontas e vão ser entregues agora para todos os vereadores. Pela ordem, presidente. Só voltando ao assunto, eu tenho até vergonha, falar a verdade, na porta da minha casa, quase um ano, que passa, o vereador Marcelo foi lá, até me xingou na semana passada, foi na porta da sua casa, falando, não adianta, tem um ano que está lutando, mas não consegue. O que a gente pode fazer? Não tem como. Então, até é bom que desse isso para a população ver também que a gente trabalha, a gente corre atrás, mas a gente não é respeitado hora alguma, entendeu? Se fosse só a porta da sua casa, estava bom. A cidade inteira está às escuras. Continua a palavra aberta, senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luciano Alexandre de Moraes. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos que nos acompanham via internet. É só um comentário dentro do questionamento aí dos nobres vereadores, com relação à informação que o prefeito deu pessoalmente, e que a partir de amanhã tem uma caminhonete
acho que ele errou muito de não mandar um ofício para essa casa, conforme disse o vereador Washington, porque quantas indicações foram feitas, bem dizer, por todos os vereadores com relação a esse sentido. E esperamos que realmente essa caminhonete chegue, porque se ela chegar igualzinho, chegou as lâmpadas, desde o início que estamos pedindo, você falou da porta da sua casa, desde o início de 2013, eu estou correndo atrás de um poste, que iria demorar 250 dias. Agora nós estamos terminando um mandato de 4 anos e nada. E várias coisas a mais aí, que a população precisa enxergar, e muito, de onde que parte a responsabilidade. Porque muitas vezes é cobrado do vereador, mas a população não entende que parte o serviço é da prefeitura, com relação aos postes, com relação à iluminação pública, com relação aos carros públicos. Vai fazer uma visita dentro do almoxarifado, senhores vereadores, vai lá conferir o descaso que está aquilo ali, o transporte escolar. Desde quando nós viemos falando isso aqui? Fiz denúncia no Ministério Público e até hoje nada. Até quando? E o culpado é quem? É o vereador? Então, infelizmente, é uma coisa que você não vê solução. Você espera, você cobra, você bate de frente e nada. Então, não sei até quando vai chegar isso. Eu não sei nem falar aqui há quanto tempo tem uma van e boa parada, que eu acho que ela vai apodrecer ali dentro, já está apodrecendo o soalho de ficar parada. E o transporte escolar precário demais da conta. E sem contar várias outras áreas. Saúde. A van que leva paciente para a saúde, ela está com mais de 500 e quase 600 mil quilômetros rodados. Então, ela já passou da hora de ou parar, adquirir uma nova, ou fazer nela uma revisão completa, porque ela já voltou várias vezes no guincho do caminho de Belo Horizonte para Nepomuceno, levando pacientes. Ela parou ultimamente, não sei agora se ela já voltou a trabalhar ou não. Essa escolar, não sei quanto tempo faz que ela está parada. Os carros da saúde, todos os carros públicos, não tem uma manutenção, uma vistoria completa. Mecânico de qualidade nós temos dentro do almoxarifado. Acho que o melhor mecânico dentro de Nepomuceno, ele trabalha dentro do almoxarifado. E há muito tempo. Mas ele não tem como fazer milagres. Então, a gente espera aí que olhem melhor por isso aí. Porque pedir e cobrar, eu acho que não está resolvendo mais. Então, seria muito importante também, uma hora vocês dão uma passada no almoxarifado, ajudar a fiscalizar e ver realmente como se encontra. De repente, só eu, por trabalhar lá, falar aqui, falar, não, vereador, tá exagerando. Dá uma passada lá, faz uma visita, vocês vão ver como que está aquilo lá. Só isso hoje, senhor presidente. O senhor me permite uma parte? Mas fica à vontade. Com a palavra, vereador Washington Corrêa Lima Neto. Eu não sei se o senhor recebeu algum comunicado pessoal, que parece que é a estratégia do Executivo, mas, salvo melhor juízo, na reunião próxima passada, Vossa Excelência comentou sobre um acidente de carro que teria derrubado um poste lá na Avenida Paulo Hipólito. O senhor já recebeu algum comunicado pessoal a respeito disso? É capaz que, porque o correio ficou fechado uns dias, não teve como chegar aqui a correspondência, nem pessoal e nem por documento. Eu, em respeito à colocação feita por Vossa Excelência na reunião próxima passada, seria muito pedir ao senhor que reiterasse a requisição destes documentos, a explicação, como é que foi feito isso? Se eu pedisse ao presidente que colocasse em votação para que eles enviem o comunicado, como é que foi feito a mudança do poste, como é que foi aquilo, que o senhor aguarda um poste há 3 anos, não aparece. Bate, derruba o poste, arruma em 10 minutos, dá um negócio bem estranho isso aí. Meio é pouco, está muito estranho. Vamos fazer mais uma vez a reiteração. Fazer a reiteração feita pelo vereador Luciano Alexandre Moraes, que eles forem permanecer sentados, forem contra, levante se manifeste. Aprovado pelos presentes da casa. Continua a palavra aberta, senhores vereadores. Muito bem. Apresentação do projeto. Projeto de lei de número 627/2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social. Esse pedido está em
regime de urgência. Eu vou colocar em votação o regime de urgência especial. Aqueles que forem em favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levantem-se e manifestem. Aprovado o regime de urgência especial do projeto de número 627/2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social. É a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo de número 134/2016. Senhor presidente, eu só queria uma parte. Com a palavra, vereador Oeste Correia Lima Neto. O senhor pôs aí em caráter de urgência urgentíssima, parece que veio com esse pedido lá do Executivo, que andou lendo o regimento interno dessa casa. E não leu a lei orgânica do município. É o seguinte, o que me preocupa aqui é que um projeto de lei em caráter de urgência urgentíssima, porque em todo o parágrafo 1º do artigo 1º, do artigo 2º, do artigo 3º, ele diz o seguinte: a entidade filantrópica deverá aplicar os recursos financeiros recebidos a título de subvenção social na manutenção de suas atividades, desde que esteja legalmente constituído e atendendo às exigências legais. Como é que o Executivo me manda um projeto de lei pedindo verba se ele não sabe se a entidade filantrópica está legalmente instituída? Porque ele não sabe, ele está dizendo aqui claramente que ele não sabe. Aqui, ó. Deverá aplicar os recursos financeiros recebidos a título de subvenção social na manutenção de suas atividades, desde que esteja legalmente constituído e atendendo às exigências legais. Isso é o mínimo que ele tinha que saber para descer um projeto de lei aqui, ué. Não, nós vamos votar um negócio no acaso? Se ele não sabe se está cumprindo, se está legalmente instituído, seria interessante que ele esclarecesse isso, porque isso aí pode ser até um início de desvio de verba. Eu voto uma coisa e depois não está legalmente constituído, porque ele não sabe. Ele está igual o Lula, ele não sabe de nada. Está aqui, ó, todos os parágrafos primeiros, os senhores vereadores podem ler aí, ó, desde que esteja realmente constituído. Ele não sabe se está? Mas será que é tão bocó assim? Eu só estou colocando isso aqui porque é época de eleição. Amanhã, as maritacas de plantão vão dizer isso. As maritacas de plantão... A fofocagem vai comer solta. Então, eu estou dizendo que a técnica legislativa aqui é de péssima qualidade. É horrível a técnica legislativa empregada nesse projeto de lei aqui. Se ele não sabe se a instituição está legalmente constituída e funcionando, como é que ele perde verba para ela? Eu acho que seria um ponto a se esclarecer para esta casa. Então, se o senhor entendesse, no seu elevado senso de justiça, de oficiar o Executivo Municipal para ele esclareça se estão realmente, legalmente constituídos e se estão funcionando. Muito bem, esse projeto vai às comissões e as comissões vê o que é melhor, viu? E se precisar de requerer alguma coisa, faça a sua parte. Colocar a ordem do dia, projeto de decreto legislativo do número 134/2016, que autoriza concessão de título de cidadão nepomucenense a Francisco Ferreira dos Santos. Esse projeto vai às comissões. Colocar os dois juntos, né? E projeto de decreto legislativo número 135/2016, que autoriza concessão de título de cidadão nepomucenense a Carolina Záquia Nardelli Rodrigues. Esse projeto também vai às comissões.
Todos os vereadores receberam o balancete? Todos os vereadores receberam o balancete? Sim. Foi. Pedir que seja feita substituição do vereador Washington Corrêa Lima Neto pela vereadora Vilma. Substituir, né? A Vilma. Os dois é com tempo, então, né? Esse dia com tempo. Esse aí tá ruim. Esses dois projetos de decreto legislativo, 134 e 135, todos os dois estão pedidos com tempo. Próximo projeto de resolução número 31/2016 concede a revisão geral anual reajuste dos vencimentos dos auxílios alimentação ao pessoal do Poder Legislativo do município de Nepomuceno e dá outras providências. Esse projeto está com pedido de tempo? Eu tenho uma emenda nele, senhor presidente. Está guardando a emenda. Já foi apresentada. A emenda tem 3 comissões, viu? A Comissão de Constituição e Justiça. Viu, Lili? A emenda tem que ir à Comissão de Constituição. Mas não vai estar aí, depois eu vou pedir tempo.
Vou pedir que seja feita a leitura da emenda do projeto número 31/2016. Proposta de emenda ao projeto de resolução 31 de 2016. Artigo 1º e 2º do referido projeto passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual de 11,27% percentuais sobre os vencimentos e sobre o valor atual do auxílio alimentação de todos os servidores municipais do Poder Legislativo do município de Nepomuceno, correspondendo à variação do índice acumulado da inflação do INPC e IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos últimos 12 meses, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição Federal, artigo 81 da Lei Orgânica do Município de Nepomuceno, a incidir sobre os valores dos vencimentos do auxílio alimentação a partir de 1º de maio de 2016. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando essa resolução em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2016, conforme determina o artigo 81 da Lei Orgânica do Município de Nepomuceno. Sala das Sessões, 20 de junho de 2016. Autor vereador Washington Correia Lima Neto. Esse projeto vai às comissões de Constituição. Você vai substituir o Giovanni por outro para poder tentar votar hoje ou vai aguardar ele? Não sei o que vocês acham. Esses motivos aí, né? É só a emenda, né? É, a emenda que vai na comissão. Oi. Então, Você estando na presidência da Câmara, viabiliza hoje o parecer da comissão. Aí você pede que seja. senhores vereadores, eu acho inviável hoje o parecer dessa comissão aqui. O vereador Pedro Giovanni Militano não está e eu estou na presidência hoje. Então, acho inviável o parecer. Então, vai a comissões e aguarda a próxima reunião. Próximo projeto de lei de número 623/2016, que dispõe sobre a alteração dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Municipal de número 10/2008, que dispõe sobre o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação. Esse projeto continua com pedido de tempo. Projeto de lei de número 624/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017. Esse projeto também está com pedido de tempo. Projeto de lei de número 617/2016, que dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras itinerantes e temporárias de vendas de produtos e mercadorias a varejo em Nepomuceno. Esse projeto está sobrestado. Eu vou pedir que seja feita a leitura do decreto enviado a essa casa sobre o fechamento do comércio, do funcionamento do comércio local no período da safra de café e da outras providências. Senhor presidente, só uma parte rápida. Sim. Esse decreto, ele complementa um decreto que não foi enviado a essa casa. Realmente. Especial, o outro não veio. Realmente, bem. A primeira parte não veio, ele mandou a segunda. Realmente. Eu vou pedir que... Reitero o pedido do outro e ler os dois juntos depois. Pedir o reiteramento do outro projeto e... Não pede pra você ler esse hoje, não.
Pode fazer a leitura do projeto e a gente faz a reiteração do pedido do outro projeto. Do outro decreto. Decreto 790, de 19 de maio de 2016, dispõe sobre o horário especial para o funcionamento do comércio local no período da safra de café e da outras providências. O prefeito municipal de Nepomuceno, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, considerando que o Estado de Minas Gerais possui mais de 1 milhão de hectares plantados de café e produz mais de 50% de toda a safra brasileira, considerando que o município de Nepomuceno é o 5º maior produtor de café do Estado, com uma área de 14,2 mil hectares plantados, considerando que a cafeicultura é a base da economia local, gerando divisas e empregos no município, especialmente no período da safra, considerando que o período da safra do café há um aumento exponencial nas vendas e serviços do comércio local, considerando que a Associação Comercial e Empresarial de Nepomuceno, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nepomuceno e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Lavras e Região firmaram um acordo amigável sobre o funcionamento do comércio local em horário especial no período da safra cafeeira de 2016, que foi ratificado pelo município de Nepomuceno, decreta. Artigo 1º. Os estabelecimentos comerciais do município de Nepomuceno obedecerão ao seguinte horário especial durante o período da safra de café de 2016, observados os preceitos da legislação federal que regula o contrato de duração e as condições de trabalho para o comércio em geral. No mês de junho de 2016, dia 4 de junho de 2016, sábado, horário estendido até às 18 horas. B, dia 11 de junho de 2016, sábado, horário estendido até às 18 horas. No mês de julho de 2016, nos dias 9 e no dia 16, também sábados, horários estendidos até às 18 horas. No mês de agosto de 2016, dias 6 e 13 de agosto, sábados, horários estendidos até às 18 horas. No mês de setembro de 2016, dia 10 de setembro, sábado, horário estendido até às 18 horas. No mês de outubro de 2016, dia 8 de outubro, sábado, horário estendido até às 17 horas. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nepomuceno, conforme determina o artigo 95 da Lei Orgânica Municipal. Nepomuceno, 19 de maio de 2016. Marcos Memento, Prefeito Municipal. Muito bem. Ordem da próxima reunião. Projeto de Lei de número 627/2016, projeto de decreto legislativo de número 134/2016, projeto de decreto legislativo de número 135/2016, projeto de resolução de número 31/2016, projeto de lei de número 623/2016, projeto de lei de número 624/2016, projeto de lei de número 617/2016. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima reunião.